De volta com o Sim Notícias, e neste último bloco nós vamos falar sobre o Dia das Empregadas Domésticas. Hoje, dia 27 de abril, é comemorado exatamente o dia desses profissionais que nos últimos anos têm conquistado muitos benefícios, né? Há uma lei no Congresso tramitando com outros benefícios mais, e esse dia é lembrado exatamente para homenagear Santa Zita, que morreu no dia 27 de abril de 1278. Segundo uma pesquisa, o percentual de mensalista com registro em carteira subiu de 31,4% em 2003 para 40,9% em 2014. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo o advogado trabalhista, o doutor Daniel Jovita. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Um avanço grande aí para as empregadas domésticas, né? As empregadas domésticas, em geral, vêm conquistando muitos direitos ao longo do tempo. Eles sempre foram tratados à parte pela legislação, a legislação específica, e recentemente eles vêm adquirindo outros direitos. O principal foi a questão da regulamentação da jornada de trabalho, no máximo 8 horas por dia ou 44 horas semanais. E o direito ao recebimento das horas extras, caso ultrapasse essa jornada. Hora extra com adicional de 50%, obviamente. Além disso, tem outros direitos que ainda não foram regulamentados, que apesar da emenda constitucional ter garantido, como o FGTS, o adicional noturno, ainda não existe uma lei infraconstitucional, uma lei específica regulamentando esses direitos. Então, até o momento, não é aplicado. Como o senhor falou, a lei está tramitando no Congresso Nacional. Assim que for promulgada, vai passar a valer. E quais são esses direitos que ainda não estão valendo para as domésticas? Seria principalmente a questão do FGTS. Ainda não é obrigatório. Não é obrigatório. O empregador pode, uma opção, a faculdade do empregador, depositar ou não. Mas não é obrigatório. O adicional noturno também não tem regulamentação legal ainda. O auxílio creche também não foi regulamentado, dentre outros que... Bom, com a sua experiência já atuando na área, já que já foi aprovado uma regulamentação para a categoria, não vai ser difícil aprovar essa continuidade desses benefícios, né? Como o FGTS, por exemplo, que é comum para os demais empregados, né? Sim, o que carece de regulamentação é que o Congresso está discutindo formas de unificar essas contribuições para o empregador para facilitar. Porque o empregador doméstico é uma família, uma pessoa física, ele não tem aquele conhecimento empresarial para pagar cada contribuição específica. Perfeito. Então, pretende-se regulamentar isso de uma forma que unifique, que facilite para o empregador doméstico. Doutor Daniel, agora o que exatamente configura uma relação patrão-empregado com relação às domésticas? Tem que ter uma carga horária específica, a quantidade de dias trabalhado para se configurar uma relação? Porque, de repente, aquela pessoa que vai lá prestar um serviço 2, 3 vezes por semana pode se achar no direito de reivindicar e falar, não, eu sou empregado de fulano. Mas não é bem assim não, né? Exatamente. Existe uma grande controvérsia, uma grande discussão na jurisprudência, nos tribunais, quanto ao critério para se estipular se é empregado ou não. Teria que ter uma continuidade na prestação do serviço. O que se admite atualmente é em torno de 2 até no máximo 3 vezes por semana para não configurar um vínculo de emprego, para configurar como uma diarista, por exemplo. Além disso aí já começa a ficar complicado, porque seria uma relação muito mais contínua. A possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego na justiça seria muito maior. Ou seja, resumindo, passou de 3 ou 4 dias por semana daí para frente que a pessoa presta um serviço em determinada residência ou, enfim, empresa, aliás, empresa residência, né? Isso. Porque empregada doméstica, aí já configura uma relação mais contínua de trabalho. Exatamente. Né? E aí a pessoa teria direito de ter ali a carteira assinada, tudo certinho. O risco que o empregador corre, a família que contrata o empregado doméstico e não registra esse vínculo de emprego na carteira, é o risco de você ter uma reclamação trabalhista no futuro e ter que pagar isso tudo com juros, multa e essa dívida acaba vindo, né? Vai vir uma surpresa. Um grande volume, né? Exatamente. E aí é o juiz quem vai dizer quanto que tem que pagar, né? Exatamente. Doutor Daniel, agora, o que pode... Claro, é importantíssimo, é um direito do trabalhador, o patrão, né, pagar tudo ali dentro do que é de direito. Agora, o que pode acontecer para o empregador, para o patrão que não cumpre essas regras aí, se há essa relação de trabalho? Justamente o que eu já falei. O que ele pode vir é sofrer uma reclamação trabalhista no futuro e pagar isso tudo com juros, multa, porque não foi pago no tempo correto. Tá certo. Agora, quando se fala em direitos, né, o senhor advogado sabe disso, a gente, claro, tem que lembrar dos nossos deveres também. A empregada doméstica com a carteira assinada, ela tem lá os direitos, né, o salário, o gozo de férias e tudo mais. Agora, tem os deveres também, né? O dever de cumprir a jornada dela, não pode faltar injustificadamente, senão vai ter o dia descontado.
tem que cumprir as ordens que forem determinadas pelo empregador. Cumprir aquela quantidade de horas determinada, enfim, no contrato de trabalho, né? A empregada doméstica que de repente se sentir lesada em alguma situação, o que ela tem que fazer? Ela deve logo de cara denunciar o patrão ao Ministério do Trabalho ou tenta um acordo, ou tenta conversar e resolver a situação amigavelmente? O ideal é sempre resolver amigavelmente, mas em última instância, se não for possível, pode procurar a Justiça do Trabalho e pedir os seus direitos, né? Agora, hoje, né, com a sua experiência, o entendimento de patrões ou das pessoas que contratam essas pessoas é de que realmente tem que pagar tudo ali com carteira assinada, pagar esses direitos que a lei já traz? Sim, realmente, como você falou até no começo da entrevista, os patrões procuram pagar corretamente para não ter surpresas no futuro. Porque no futuro ele poderia sofrer um processo, ter que contratar advogado e pagar tudo com juros, como eu já falei, né? Perfeito. Dentro desses direitos, por exemplo, o trabalhador de uma empresa, quando fica doente, tem direito à licença, ao auxílio doença pelo INSS. Para empregado doméstico é da mesma forma? É uma das vantagens de se registrar o contrato de trabalho na carteira. Ela vai ter o direito ao auxílio doença, aposentadoria, todos os benefícios do INSS que o empregado normal tem direito também. Agora, por outro lado, doutor Daniel, existem muitas pessoas que às vezes por falta de informação podem dizer, não, mas eu trabalho com fulano há tanto tempo, recebo mais não tendo a carteira assinada do que se eu tivesse. Eu prefiro continuar assim na informalidade. Qual o conselho que o senhor dá como especialista? Pois é uma prática comum do trabalhador querer receber por fora às vezes. Porque eu recebo um benefício da Previdência ou eu trabalho em mais de um local e acabo recebendo mais. Porém, se você vier a ficar doente, adoecer, até para aposentar, vai ser muito mais difícil, porque você não vai ter aquele tempo de contribuição necessário. É importante estar formalizado ali, recolhendo o INSS, tudo certinho. Importantíssimo a regularização perante o INSS. Com relação ao FGTS, que ainda está tramitando, né? Passou pela Câmara dos Deputados agora, o senhor acha que isso até quando deve sair uma solução, uma decisão sobre esse assunto? Se tratando de legislativo, é complicado a gente estipular um prazo, assim, para aprovação, né? Tem que esperar esse trâmite aí, né? Mesmo, a votação e por aí vai, já está em trâmite desde 2013, né? Então já 2 anos praticamente, né? Tá joia. Eu agradeço a presença aqui do advogado, doutor Daniel Jovita, advogado trabalhista. Obrigado pelas informações. Eu agradeço. Preciosas informações. E parabéns às empregadas domésticas, né, que estão nos assistindo agora. Parabéns por esse dia e pelas conquistas alcançadas ao longo da história, ao longo desses anos. Esta edição do Sim Notícias está terminando aqui, mas você pode colaborar para fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar sugestão de reportagem aparece aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse a essa entrevista e as nossas reportagens no Facebook ou no YouTube, ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.